Oi, gente. Bom dia, Brasil. Vamos falar de um curso em milagres. Estamos no capítulo 6, medo e conflito. Vamos começar. Já estamos no número 3, hein? Não faz sentido acreditar que controlar o resultado de um pensamento equivocado pode resultar na cura. Quando estás amedrontado, escolhestes errado. Essa é a razão de sentir-se responsável por isso. Tens que mudar a tua mente, não teu comportamento. E isso é uma questão de disponibilidade. Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. O único lugar da correção é o nível onde a mudança é possível. A mudança nada significa ao nível dos sintomas, onde não pode funcionar. Ou seja, Paulinha, a gente tem que mudar a nossa mente, não é? Ligeiro de tudo. Não faz sentido acreditar que controlar o resultado de um pensamento, controlar o resultado não vai funcionar. Você tem que controlar o que está aqui dentro primeiro, né? Pode resultar na cura. Quando estás amedrontado, escolhes errado. Então, e o medo, gente, só lasca com tudo, tá? Só dificulta o milagre. Essa é a razão de sentir-se responsável por isso. Tens que mudar a tua mente. É a tua cabeça que tem que mudar. E não o teu comportamento. O comportamento é depois. Primeiro você muda aqui dentro. Isso é uma questão de disponibilidade. O único lugar da correção é o nível onde a mudança é possível, que é dentro. A mudança nada significa ao nível dos sintomas, onde não pode funcionar. A correção do medo é tua responsabilidade. Então, gente, tira o medo da vida, vamos viver. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo, é verdade. Você não pode, igual eu pedi aqui, tira o medo. Mas o que me provoca medo, Paulinha? O que me sufoca? O que não deixa eu ir pra frente? Entendeu? A gente tem que tirar. Deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram medo pra você, na sua vida. Essas condições sempre envolvem uma disponibilidade para estar separado. Podes evitar isso. Você tem que sacar o que é o medo, o que está te provocando medo. Causa medo. E aí nesse nível podes evitar isso. Tu és por demais tolerante em relação às divagações da mente. E condescendes com passividade às criações equivocadas da mente. A mente cria fantasia, gente. A gente não pode deixar. Entendeu? A correção é sempre a mesma. Antes de escolheres fazer qualquer coisa, pergunta a mim a tua escolha está de acordo com a minha. Se está seguro disso, não haverá medo. Então sempre quando a gente for fazer alguma coisa, a gente aqui dentro da mente, a gente tem que estar coligadinho com Deus, entendeu? Quando você está operando na ordem de Deus, esquece. Vamos pro 5. O medo é sempre um sinal de tensão, surgindo todas as vezes em que o que queres conflitas com o que fazes. Essa situação surge de duas maneiras. Primeiro, pode escolher fazer coisas conflitantes, seja simultaneamente ou sucessivamente. Isso produz um comportamento conflitante que te é intolerável, porque a parte da mente que quer fazer uma outra coisa é ultrajada. Ou seja, não existe duas coisas, gente. Ou você quer fazer uma coisa ou é outra. Você tem que decidir, é decisão. Deus é decisão. O Espírito Santo, ele é reto. Ele não confunde o indivíduo. Segundo, podes comportar-te como pensas que deverias, mas sem quereres inteiramente fazê-lo. Isso produz um comportamento consistente, mas acarreta grande tensão. Nos dois casos, a mente e o comportamento estão em desacordo. Se a sua mente está pensando uma coisa e você está agindo de outra forma, querido, tu não está com Deus, não. Nos dois casos, a mente e o comportamento estão em desacordo, resultando em uma situação na qual tu estás fazendo o que não queres totalmente fazer.
Se sua mente pensa uma coisa e você age de outra forma, seu milagre não vem não. Isso vai surgir um senso de coerção que usualmente produz fúria, e a projeção está propensa a vir em seguida. Sempre que há medo é porque ainda não escolheste em tua mente o que você quer de verdade. Ai! Portanto, a tua mente está dividida e o teu comportamento inevitavelmente vem a ser errático. A correção ao nível do comportamento pode deslocar o erro do primeiro para o segundo tipo, mas não obliterará o medo. É fogo, hein? Então vamos lá. Vou ler mais devagar porque ontem o povo tá reclamando que eu tava lendo rápido. Estamos no sexto do medo e conflito. Medo e conflito. No capítulo 2. É possível alcançar um estado no qual trazes a tua mente para a minha orientação. Isso pra mim é Jesus falando, Paulinho, olha isso. É possível alcançar um estado no qual trazes a tua mente para a minha orientação sem esforço consciente. Mas isso implica em uma disponibilidade que ainda não desenvolveste. O Espírito Santo não pode pedir mais do que aquilo que estás disposto a fazer. A força para fazer vem da tua decisão, não dividida. Você tem que saber o que você quer. É uma coisa ou é outra, entendeu? Não há atenção em fazer a vontade de Deus tão logo reconheças que ela também atua. Se você estiver de acordo com a vontade de Deus, a tua vontade vai ser livre, vai ser em paz. Ela vai ter coerção, você vai ficar em paz. O milagre acontece. A lição aqui é bastante simples, mas particularmente propensa a não ser vista. Portanto, eu vou repetir, urgindo para que as ouças. Apenas tua mente pode produzir medo. Não produz o medo. Então, de onde vem o medo? Da tua mente. Ela faz isso sempre que está conflitada em relação ao que quer e produz tensão inevitável, porque o querer e o fazer estão em discordância. Ou seja, você quer uma coisa, mas faz outra. Isso não existe, querido. Se tu tá com Deus, querido, o teu querer tem que estar alinhado com o teu fazer. Entendeu? Não adianta tu querer plantar melancia porque tu não e querer colher maçã, que tu não vai colher maçã. Entendeu? Se aqui dentro você não está com o Espírito Santo, você está aqui dentro, você não está com o Espírito Santo. Se na tua mente você não está na coerência com Deus, se você não está agindo na vontade de Deus, o teu querer não estiver junto com o seu fazer, se na tua mente você não estiver agindo a favor de Deus e o teu querer não estiver em favor de Deus, o teu fazer não tiver, meu filho, o milagre não acontece. Querido, o milagre não acontece. O milagre tem que estar na tua mente já, você já tem que estar com Deus. E tem que agir também conforme Deus, e tem que querer conforme Deus, não adianta. As coisas têm que andar junto. Mente ligada lá com Deus. Estou ligado com Deus. O meu querer está alinhado com Deus. O meu fazer está alinhado com quem? Com Deus. Ai, fique em paz. Seu coração também. O coração é Deus. É amor, Deus é amor. Se tudo não tiver alinhado, queridinho, não adianta não. Se alinha, pessoa. Alinha. Sai do espírito da confusão. Sai do espírito da confusão, porque o Espírito Santo é reto. O Espírito Santo é reto. A mente liga com Deus. O teu querer, todo o seu agir tem que ser ligado a Deus. O seu fazer é ligado a Deus. Aí não tem pra ninguém, querido.
A lição aqui é bastante simples. Então vamos lá. Repetindo. Sexto. É possível alcançar um estado no qual traz a tua mente para a minha orientação sem esforço consciente. E você faz isso ó, na plenitude. Porque quando tu tá com Deus, isso não é esforço, né, Paulinha? O negócio acontece, querido. Entendeu? Quando tu tá com Deus, o esforço, a sua consciência, ela já tá lá, então é pronto, já vem. É possível alcançar um estado no qual traz a tua mente para a minha orientação sem esforço consciente. Mas isso implica em uma disponibilidade que ainda não desenvolveste. O Espírito Santo não pode pedir mais do que aquilo que estás disposto a fazer. O Espírito Santo não vai pedir mais aquilo que você está disposto a fazer. O Espírito Santo, opera um milagre em mim, mas não vai ter fé não, né, Paulinha? O Espírito Santo não pode pedir mais do que aquilo que você está disposto a fazer não, querido. Querida. A força para fazer vem da tua decisão não dividida. A força para fazer vem da tua decisão não dividida. Não há atenção em fazer a vontade de Deus, tão logo reconheças que ela é também a tua vontade. A lição aqui é bastante simples, mas particularmente propensa a não ser vista. Portanto, eu vou repeti-la, urgindo para que a ouças. Apenas tua mente pode produzir o medo. Da mesma forma que ela produz a tua fé. Ela produz a tua fé. Então, é ela que produz o medo também. Ela faz isso sempre que está conflitada em relação ao que quer e produz tensão inevitável, porque o querer e o fazer estão em discordância. Isso pode ser corrigido só através da aceitação de uma meta unificada. Qual que é a meta unificada que ele está falando aqui? É você, na tua mente, vou agir com Cristo. O meu fazer e o meu querer estão em Cristo. Então eu vou. Se eu estou na minha mente com fé, sem medo, agindo a favor da vontade de Deus, o meu querer está junto com a vontade de Deus, o meu fazer na vontade de Deus, todas as vontades unificadas. Se você não tiver dividido, querido, a bênção é grande, como diria a Nete. A vontade vem, né? Quando tá tudo. Padre Luiz Henrique, não é verdade? Se tua mente está com Deus, o seu querer está com Deus, o seu fazer está com Deus, aonde é que vai dar errado, gente? O primeiro passo corretivo para fazer o erro O primeiro passo corretivo para desfazer o erro é saber antes de tudo que o conflito é uma expressão de medo. Quando você está em conflito, você está no medo. E medo não é coisa de Deus. E quando você está no conflito, não é coisa de Deus. Você tem que saber o que você quer e andar com fé. Diz a ti mesmo que de alguma forma tens que ter escolhido não amar. Quando você está no medo, você disse a você mesmo que de alguma forma tem escolhido não amar. Ou o medo não poderia ter surgido. Então todo o processo corretivo passa a ser nada mais do que uma série de passos pragmáticos no processo, mais amplo de aceitar a expiação como um remédio. Esses passos podem ser reduzidos desta forma. Primeiro, é preciso que saibas que isso é medo. O medo surge da falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é expiação. A expiação, gente, é a libertação, né? Jesus Cristo na cruz libertando a gente. Valor para com alguém de valor. Todo o livro de perdão, você perdoar o próximo. E é sempre um sinal de respeito, você respeitar as pessoas
Respeitar as pessoas é um sinal de amor que vem de Deus. A expiação é sempre um sinal de respeito de alguém de valor, Paulinha, para com alguém de valor. Eu amo você, Rafa, porque vocês têm um valor para mim que não existe na face da terra. Vocês sabem, né? Eu amo vocês igual a minha família. Nós somos uma família. Mas nós somos uma família. A gente se conheceu através do trabalho, né? Mas nós somos irmãos em Cristo e sempre vamos ser, né? E eu amo vocês. E eu amo você. É isso, gente. Uma declaração de manhã. Logo cedo, sexta-feira é 13? 11h29 da manhã. A gente liberando o amor aqui, ó. Então, gente, eu tenho enfatizado que o milagre, a expressão da expiação, é sempre um sinal de respeito de alguém de valor para com alguém de valor. O reconhecimento desse valor é restabelecido pela expiação, pela liberação de Cristo. E é óbvio, então, que quando tens medo de colocar, você tem uma posição em que necessita da expiação, da libertação. Ou seja, se você está com medo, tu não está com Cristo, tu não ama. Então você não vai, consequentemente, você não vai reconhecer quem tem valor, Paulinha. Porque está no medo. Tá no espírito da confusão. Está no espírito da confusão. Quem anda com o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é reto. Fizeste alguma coisa sem amor, tendo escolhido sem amor. Essa é precisamente a situação para a qual a expiação foi oferecida. Como havia necessidade do remédio, ele foi estabelecido. Então vamos lá. É óbvio então que quando tens medo de colocar-te em uma posição em que necessita da expiação, eu volto, vou falar tudo de novo. Tenho enfatizado que o milagre, a expressão da expiação, é sempre um sinal de respeito de alguém de valor para com alguém de valor. O reconhecimento desse valor é restabelecido pela expiação, pela libertação. E que a gente já vem assim, né? Que Deus já libertou a gente, né? É óbvio então que quando tens medo de colocar-se em uma posição em que necessita de expiação, você precisa da libertação. Você precisa se renovar em Cristo, né? Fizeste alguma coisa sem amor, tendo escolhido sem amor. Essa é precisamente a situação para a qual a expiação foi oferecida. Entendeu? Então, quando a gente busca a libertação, a gente pode corrigir essa falta de amor, Paulinho. Através do quê? Da libertação em Cristo, né? Exercitando perdão também. Isso, e exercitando perdão. Só aí, Paulinho. Difícil, mas, né? Mas nós dá conta. Tem fé não, a nossa fé cura, ou a fé em Deus, andar com Deus, você se cura de tudo. Essa é o maior remédio, é a expiação, né, que ele fala aqui. É você se libertar das amarras, das coisas erradas, né? do espírito da confusão, entendeu? O espírito da confusão traz a doença. Contudo, assim que aceitas o remédio, aboliste o medo. Enquanto reconhece apenas a necessidade do remédio, então é o seguinte: enquanto você reconhece que precisa de Deus, você só reconheceu. Tu não foi atrás. Tu não fez nada para andar no caminho certo. Você reconhece que precisa de Deus, mas não faz nada. O que vai mudar na tua vida? Não vai rezar, não vai procurar um caminho, não vai agir, não vai fazer, o seu querer não tá de acordo com Deus. Então, meu filho, tu ainda andas amedrontado. Contudo, assim que aceitas o remédio, quando aceita Deus, aboliste o medo. É desse modo que ocorre a verdadeira cura. Quando
você não tem medo de nada. Eu não tenho medo não, porque eu tô com Deus. Entendeu? Cada vez mais, gente. Olha o tamanho desse livro aqui. Eu tô só no começo, tá? E eu vou chegar até o final. Né? E cada vez mais ele vai apertando o cerco, tá, Paulinha? E as letras dele Ele vai apertando o cerco, esse livro. Ele vai falando cada vez mais. é ensinamento. É ensinamento. Ele vai falando, quer andar no milagre? Quer andar com Deus? Quer o milagre na sua vida? Quer viver em plenitude? Quer ter paz? Ele vai apertando. Ele vai apertando. Eu tô aqui ainda no capítulo 2 e já tô assim, apertada. Viu? Tendo que andar com Deus assim, ó. Ai, Deus. Muitas vezes a palavra vem de onde você menos imagina. E é verdade. Então, todos experimentam medo. No entanto, seria preciso um pequeno pensamento certo para reconhecerem. Vamos lá, 9. Todos experimentam medo, Paulinha. Todo mundo passa por esse processo porque nós somos falhos, né? O ser humano é falho. No entanto, seria preciso um pequeno pensamento certo para reconhecerem porque o medo ocorre. Se você tiver um pensamento certo, se você agir com Deus, você não vai ter medo. Poucos apreciam o poder real da mente e ninguém permanece plenamente ciente dele o tempo todo. Porque a nossa mente, ela é falha, né? É. Porém, se espera por parte do medo, existem certas coisas que tens que reconhecer e reconhecer plenamente. A mente é muito poderosa e nunca perde a sua força criativa. A mente é uma... Gente, a mente, ela cria coisa. Ela cria a mente mente. O coração da gente não. E se o coração tá com Deus, aí que ele não mente. Você vai saber o caminho. Ela nunca dorme. A cada instante combina em uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. A tua fé, andar com Deus, ela move montanhas. A mente mente. Vai agir pela mente. Eu tenho que fazer isso porque o homem falou isso, porque o ciclano falou isso, porque não sei o que. Nossa, eu tive uma grande ideia. De onde que veio essa ideia, meu filho? Veio de Deus? Não, pede pra Deus antes de sair de casa. Pede pra Deus, Deus, traz aqui, vem cá, vamos conversar nós dois. Isso aqui tá coerente com o que eu tô fazendo, Deus? O meu querer tá coerente com o meu fazer? A minha mente tá com o Senhor. O que eu quero tá coerente? O que eu tô fazendo tá coerente, Deus? Tenha fé. A mente é muito poderosa e nunca perde a sua força criativa. Ela nunca dorme. A cada instante combina em uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. À primeira vista, parece que acreditar em tal poder acerca de ti mesmo é arrogância. Acredita na tua intuição, no que Deus está te falando, querido. Isso não é arrogância, não. Mas não é essa a razão real pela qual não acreditas nisso. Preferes acreditar que os teus pensamentos não podem exercer influência real porque de fato tens medo deles. Tu não tem coragem, tu não honra o teu Deus. Porque tu tá morrendo de medo. E se qualquer indivíduo que passar por você e falar, eu não acredito nisso, é capaz que tu vai lá e se enfia numa cova. Pra acreditar no que a pessoa fala. Entendeu? Isso pode diminuir a tua consciência em relação à culpa. Mas ao custo de perceberes a mente como impotente, prefere acreditar que os teus pensamentos não podem exercer influência real porque de fato tens medos deles. Isso pode diminuir a tua consciência em relação à culpa. E isso pode diminuir a tua consciência em relação à culpa. Ai, se der errado, e se der errado, eu não me sinto culpado. Mas tu tá morrendo de medo, né? Mas ao custo de perceberes a mente como impotente. Tu tá usando a tua mente pra quê? Pra oficina de quê mesmo? O que tu tá construindo na tua vida? O que tu tá produzindo, querido? Ô querida, eu tô falando pra mim mesmo, tá, gente? Quando eu olho assim, é pra mim mesmo. Por que tu tá com medo? Essa vontade não foi Jesus que colocou no seu coração? Não foi Deus?
o Espírito Santo. Por que que tu tá com medo? Você tá com medo de quê? Se acreditas que o que pensas não tem efeito, podes deixar de ter medo do que pensas. Mas dificilmente está propenso a respeitar teu pensamento. Se acreditas que o que pensas não tem efeito, podes deixar de ter medo do que pensa. Se você acredita que o que pensas não tem efeito, querido, tu não cria, você não acredita que o que você pensa não tem efeito, pode deixar de ter medo do que pensa. Mas dificilmente está propenso a respeitar teu pensamento. Ah, tô pensando numa bosta aqui mesmo. Mas e daí? Não. Seja coerente. Esteja com Deus. Que Deus realiza. Oi, Mileide, um beijo. Linda, te amo. Não existe pensamentos em vão, tá, gente? Todo pensamento produz forma em algum nível. Então, pega o teu pensamento e pensa coisa boa. Pensa em produzir na tua vida, né, Paulinha? Né, Rafa? Prosperar, né? Pensa em prosperar. Pensa em prosperar, mas não em prosperar. Eu não tô falando, não é de. É financeiramente. Não é. Porque a abundância tá aí pra todo mundo, o dinheiro tá aí pra todo mundo. Tá tudo aí a favor, a gente tá. Mas pensa em prosperar em nome de Deus. Sabe? Em deixar legado, em fazer a diferença na vida das pessoas, em operar o perdão. Dizem que é a forma mais, né? Dizem não, aqui no livro explica que a forma de você obter o milagre é a maneira mais fácil e é a maneira mais assertiva, porque na verdade é um conjunto, né? Ele começou a explicar agora. É um conjunto. É você operar o perdão. É o mais difícil. Opera o perdão. É o mais difícil de tudo, né, Paulinha? A gente perdoar. É fácil você desculpar. E é fácil pessoa, você mas falar. perdoar, Não, e é de fácil falar que você tá perdoando. E de fato da você boca pra perdoar. fora. Né? Mas perdoar é uma conexão muito divina e você tem que estar muito alinhado com Deus. Porque tem gente que já. Que ela nem tem mais. Igual ele falou aqui, não é difícil. Ele nem entra mais nessa consciência. Ai, não é o esforço, eu tenho que fazer o esforço pra perdoar. Não, ele já perdoou. Tipo, a pessoa acabou de fazer uma coisa errada contigo, a pessoa nem vê, porque ela anda tanto no perdão que aquilo não movimenta, não atinge a mente dela, entendeu? E ela já tá tão ligada, fala, ih. Agora nós vamos entrar pro 7º, causa e efeito. Podes ainda reclamar do medo, mas apesar disso, persiste em amedrontar a ti mesmo. Eu já indiquei que não podes pedir a mim que te libere do medo. Só a gente pode fazer pra gente. Eu sei que o medo não existe, mas tu não sabes. Se eu estivesse entre os teus pensamentos e os seus resultados, estaria adulterando uma lei básica da causa e efeito. Ou seja, a gente tem o livre-arbítrio. A lei mais fundamental que existe. Dificilmente eu poderia te ajudar se depreciasse o poder do teu próprio pensamento. Estaria em oposição direta ao propósito desse curso aqui. É muito mais útil lembrar-te do que não vigias, do que você não está vigiando os teus pensamentos com suficiente cuidado. É muito mais fácil falar assim, vigia aí. Vigia, orai, vigia. Pode sentir que nesse ponto seria necessário um milagre para capacitar-te a fazer isso. O que é perfeitamente verdadeiro. Tem gente que precisa desse milagre para vigiar. Não estás habituado ao pensamento da mente disposta ao milagre, mas pode ser treinado para pensares desse modo. Tudo vira um dom, tá, gente? Eu sei porque eu não nasci cantando, né? Mas eu cantei de criança. Eu desenvolvi um dom que hoje eu canto em qualquer situação. Mas esse foi um dom desenvolvido com Deus. Deus desenvolveu esse dom em mim. Eu sei que não foi que a vontade ela veio, mas tudo que eu tenho,
né? A mente que eu canalizei, né, no meu dom, o meu fazer, né, e o meu querer, eles estão totalmente ligados com Deus. Então as coisas acontecem, fluem. Todos os trabalhadores de milagres necessitam desse tipo de treinamento. Vamos lá. Eu não posso permitir que deixes a tua mente sem vigilância, ou não será capaz de ajudar-me. Trabalhar em milagres implica na realização plena do poder do pensamento de forma a evitar criações equivocadas. De outro modo, será necessário em milagre para endireitar a própria mente. Um processo circular que não promoveria o colapso do tempo para qual o milagre foi intencionado. O trabalhador de milagres tem que ter respeito genuíno pela verdade da lei. Pode fazer, não? Pode ficar de boa aí, eu vou despachar Tá. lá. Olha, chega. O trabalhador de milagres tem que ter respeito genuíno pela verdadeira lei de causa e efeito, como uma condição necessária para que o milagre ocorra. 3. Tanto os milagres quanto o medo vêm dos pensamentos. Se não estás livre para escolher um deles, também não estaria livre para escolher o outro. Escolhendo o milagre, rejeitaste o medo, mesmo que apenas temporariamente. Tem estado amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. Tem medo de Deus, de mim, de ti mesmo. O que é isso? Se a gente não está com Deus, a gente está no fundo do poço. Tu nos percebeste mal ou nos criaste equivocadamente e acredita no que fizeste. Não terias feito isso se não tivesse medo dos teus próprios pensamentos. Os que têm medo não podem deixar de criar de forma equivocada, porque percebem equivocadamente a criação. Quando cria de forma equivocada, está em dor. O princípio de causa e efeito agora vem a ser um real expeditor. Embora apenas temporariamente, de fato, causa é um termo que propriamente pertence a Deus, a causa. E seu efeito é o Filho de Deus. Tá tudo ligado lá, gente. Isso acarreta um conjunto de relações de causa e efeito totalmente diferente daquele que introduzes na criação equivocada. O conflito fundamental nesse mundo, portanto, se dá entre criação e criação equivocada. Todo medo está implícito na segunda e todo amor na primeira. O conflito é, portanto, um conflito entre amor e medo. Então a gente tem que andar com amor, né? Acabei de ler aqui, até aqui. Depois a gente vai terminar o causa e efeito. Ok? Vamos lá. Não podemos ter medo. Bebe, Maiara. Não podemos ter medo de nada. Bora viver. Mirella Eduardo, o milagre não é dar vida ao corpo extinto, ou luz ao cego, ou eloquência ao mudo. Nem mudar água pura em vinho tinto. Milagre é acreditar nisso tudo. Verdade. A Thaisa Lobo. Cara, tem milagre que a gente não vê, mas que esses mesmos nos aproximam ainda mais de Deus. Seguir o coração e não a mente. É isso. Com amor, sem medo e com Deus sempre. O perdão é libertador. Sempre devemos perdoar o próximo ou a nós mesmos. É muito doido a partir do momento que você acredita no milagre, gente. A gente não produz o medo. Começamos a crer que Deus nos dá a fé de que coisas extraordinárias podem acontecer. Quando sua mente e alma estão alinhados, tudo na sua vida melhora. Importante lembrar que Deus não vai vir retirar o teu medo, porque nós temos que experimentar isso. Mas Ele nos propicia ferramentas necessárias para que possamos apagá-lo. Se você está criando algo com medo, você bloqueia a ação da centelha, e isso acontece. Cristo não tem liberdade para agir na tua vida e te mostrar o melhor caminho. A Nádia Cristine.
Sempre que temos medo e muitas vezes nós acreditamos em nós mesmos. M. Malu Pacheco. Oi, tá bom. Obrigada, Malu, pelas palavras. Nath Coelho, a gente acha que é responsável apenas pela ação materializada e que os pensamentos são involuntários. Pelo contrário, temos que aprender a controlar nossos pensamentos para não sermos passivos do medo e do nosso ego. Nádia Cristine, para viver o milagre, precisamos abraçar o milagre. Malu Pacheco. Pensa positivo, pense em ajudar o próximo, pense em uma mensagem que você quer passar para o mundo, o legado que você quer deixar para o mundo, para o seu redor, família. Filhos, ame, sonhe, faça, caia, levante, chore, sorria. A vida são picos assim como sua fé. Você tem que se manter forte, acredita em Deus e vai na fé. Nádia Cristine, se quer se libertar do medo, precisa entender a causa do mesmo. Nádia Cristine, não podemos deixar o medo nos dominar. Malu Pacheco, vai enfrentar seu medo, pega na mão de Deus e vai, se joga, confia em Deus. Deus não coloca uma vontade no seu coração à toa. Malu Pacheco, se você tá com medo, usa sua mente para o outro caminho, direciona ela, não deixa ela te controlar, somente Deus, e você tem um controle das coisas que acontecem na sua vida, basta você querer, quando você tá com Deus. Emily, Deus escreve o reto por linha torta. Nádia Cristine, o erro nos torna de certa forma mais forte para se adaptarmos para o milagre. Acredito nisso também. Malu Pacheco, você tá demais, hein, Malu? O amor é lindo, é inexplicável, a força dele. O amor é lindo, é inexplicável, a força dele te cura, ele te renova, ele te enche, ele te faz ver a vida com outra visão. A Nádia Cristina, precisamos saber o que nos causa medo e enfrentar para que a cura e o milagre venha. Nádia Cristina, precisamos sempre estar na vontade de Deus para que o milagre venha. Malu, quando você confia em Deus, pega na mão dele e deixa ele te guiar, o medo vai embora. Por que eu vou ter medo se eu estou seguindo o caminho de Deus, né? Thaísa, quando estamos disponíveis para caminhar com Deus e deixamos que Ele guie os nossos passos, a confiança é tanta que não há espaço para o medo. A Agatha fala, acho que também fala que é preciso ter a virtude da temperança. Significa saber equilibrar as próprias vontades, discernir o que é de Deus ou não e saber renunciar ao que não te pertence, é verdade. A Nádia Cristine, precisamos estar decididos naquilo que vamos fazer para não ser um sacrifício para a gente. A Emily fala, para o milagre acontecer, a gente precisa agir. A Nath Coelho fala, devemos focar não no nosso medo em si, pois assim estaremos reforçando, mas devemos focar na sua origem, naquilo que o cria para curá-lo. O medo é abstrato, não é uma situação real. A Nádia Cristine fala, palavras geram pensamentos, que geram sentimentos, que geram ação, que geram nossos resultados. É verdade. A Agatha, os livros do Augusto Cury falam muito sobre Jesus, é verdade, eu amo ele. Ser um grande gestor de emoções, sobre a felicidade inteligente. É importante saber agir, gerar e gerir os pensamentos para ter a mente alinhada com Deus. Eu acho incrível demais. A Jaci. O medo ofusca a voz do Espírito Santo. Quando damos lugar ao medo, estamos dando voz à nossa mente, silenciando a voz de Deus, verdade. Vitória Marmarai, Senhor é meu pastor e nada faltará. Alfor MM, tem que mudar primeiro o comportamento, depois o comportamento e não pode ter medo nenhum. A Thais Regina fala, temos que esquecer o medo e deixar Deus agir e aí o milagre acontece.
que tem sob o seu controle tudo que parece fugir do nosso. Vamos lá. Nós já nascemos com um milagre, será revelado quando nos estiver conectado com Deus. No mar desta vida, em meio a águas agitadas e ventos contrários, a Mica falando. Precisamos confiar em Deus. Você sente saudade... Oh, meu Deus. A verdade nos liberta porque nos livra dos nossos pensamentos de medo. A Carol falando. Rafaela. Deus nos dá os dons e cabe a gente evoluir. Isso é uma parte do milagre. Verdade. Emanuele Caroline. Jesus foi a maior prova de amor e perdão. Quando entendemos que não é nada nosso e tudo é dele, temos tudo na vida. Thaís Regina, Deus nos dá o dom, mas a gente precisa fazer acontecer. Não adianta querer e não lutar. A Ingrid fala, o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos. Muito mais do que pelas palavras, né? E perdoar verdadeiramente não acontece do dia para a noite, não. Mas é libertador. Mari Nunes, só lembrando que para vigiar é a nossa vida, viu? Não a dos outros, porque tem gente que vigia da forma diferente. A Lu 45 fala. 4.5. Deus é tudo, mas nem tudo é Deus. Tati Lima. Pense positivo, faça o bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Tati Macagnani. Deus não está acima de todos, Ele está no meio de nós, verdade? Elisa e Cairo fala, a Bíblia diz que devemos colocar e a sua justiça em primeiro lugar. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Se entregarmos tudo para Deus, andar pelo caminho reto e seguir essa verdade, Deus é quem vai cuidar de todo o resto. Eterno Patrono, precisamos nos conectar e estarmos bem com nós mesmos para exercitar o perdão. A Rebeca Pereira. Você estando com Deus, o poder do pensamento positivo influencia não só você, como influencia a vida das pessoas, verdade. A Kai Silva falou, não devemos ter medo de nada, devemos arriscar. Para você obter o milagre, é você perdoar mais as pessoas e ter mais fé em Deus. Agi Vasconcelos falou. Nossa maior batalha é nossa mente, para levar ela a pensar como Cristo, em pensar por meio da fé. Tati Lima, a nossa intuição anda lado a lado com a nossa intimidade com Deus. Princesa, mente vazia, oficina do diabo. A Emanuele Caroline falou, quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. Mesmo que ninguém acredite, temos que ter fé. Bianca Batista.
Não devemos ter medo quando estamos com alguma coisa na mente, pois acredito que Deus permitiu aquilo que está ali e devemos agir onde irá acontecer o milagre. A Rebeca Ribeiro vem aqui só para falar isso, né? E às vezes temos medo até do que pode dar certo na nossa vida, né? É verdade. Porque a mente da gente é muito... Se você deixar, filho, ela cria uma situação. Orar, rezar é fundamental para construir um relacionamento sólido com Deus. Podemos falar sobre tudo que está dentro de nós, porque Ele é mais... Ele que mais quer é intimidade, confiança e nos ter como melhores amigos. A Thaís Regina fala: sempre que for fazer algo, fala com Deus. Ele vai te guiar. A Rosado Vera: a sua força faz me alegrar. Obrigada pelo carinho. Nossa, a gente tem uns nomes que eu não consigo ler, desculpa. Nossa mente tem que ser voltada para Deus, assim não tem confusão, porque o Espírito é reto. Aí eu te pergunto, atualmente a tua mente atua ou mente? O medo às vezes impede a gente viver coisas maravilhosas em nossas vidas, verdade. Emanuele e Carolina, temos que pedir sabedoria a Deus em tudo. Deus é amor e também é justiça. Ele é extremamente justo quando erramos e é amor quando mais precisamos. Nossa mente é muito falha, pedimos muito e agimos pouco. Se você tiver 1% de chance, tenha 99% de fé que Deus vai te ouvir. Eu acredito que o medo é a falta de confiança. A Heloísa fala: para Deus agir em nossa vida, precisamos deixar, precisamos acreditar. Amanda Pimentel fala: para os dias bons, sorriso; para os dias ruins, paciência; para todos os dias, fé. A Carol fala um negócio interessante aqui, a Carol Oliveira Moraes. Se queres nos livrar do medo, não podemos lutar contra ele. Temos que substituí-lo pelo amor. Verdade. Quando Deus está na direção da nossa vida, nada dá errado. Se tem fé em Deus na sua vida, você tem tudo. Mesmo no dia ruim, você sempre tem que agradecer. Não reclama. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O perdão muitas das vezes liberta e nos aproxima de Deus. Às vezes até temos medo porque somos humanos, mas a certeza que Deus está do nosso lado nunca muda. O ego é a opção pela culpa, o Espírito Santo é a opção pela ausência de culpa. Ama teu próximo como a ti mesmo. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Salmos 36, 8, 9. Eles se banquetearão na plenitude da tua casa. Tu lhes saciarás a sede com as águas puras do teu rio do Éden. Jesus é amor e o amor lança fora o medo. Quem está em Cristo não deve ter medo, mas viver em fé. Pensei alto aqui, desculpa, gente. Rebeca, várias vezes não conseguimos perdoar de imediato, mas se conversamos com Deus frequentemente, pedimos ajuda a Ele, aos pouquinhos aqueles que sentimos ruins
sentimentos ruins vão se diluindo e alguns dias estaremos prontos para perdoar com o coração limpo. Milagre, acontecimento. Oh, meu Deus. Milagre. O medo gera insegurança e com isso vamos deixar a nossa fé abalada, o que atrasa o milagre. Nós somos responsáveis pelo nosso milagre. Stephanie Jim. Tá sem som? Tá sem som? Agora voltou. Ô, gente, eu tô falando sozinha tem hora aqui e não tô vendo. Ô, gente, que judiaram. Bom, eu vou colocar as pessoas aqui, tá? Pra gente conversar, que eu tô com saudade de conversar com vocês. Oiê, Oi, tudo bem? tudo. Ai, 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 Meu ai. Deus, eu tô me arrumando pra ir Entrou pro todo serviço. mundo? Ixi, Maria. Não, Quer que eu tá saia? de boa. Volta, volta. Quem que tá aqui do Ah, outro tá. lado, gente, que não tá mostrando a cara? Pera, agora foi. Agora foi. Então vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Com a Ariadne, que já é parte do Figurinha a repetida, né? Já Emanuele, tô. Oi. né? E a Carol Oliveira. Oi. E aí, gente, o que vocês acharam dessa leitura? Hoje nós estamos no capítulo 2. Tô tentando fazer mais rápido pra gente poder ganhar mais tempo pra discutir. Quem tá falando aí, meu Deus, cadê vó? Minha irmãzinha. Bonitinho. Nós falamos Nós vemos ali de medo e conflito do 3 e fomos até a causa e efeito no 3. Deixa eu me localizar aqui. E aí, Ariadne, tu tá lendo? Vou começar com você. Não, eu tô lendo aqui, é porque eu tô deixando elas falarem primeiro. Não, Quem pode quer falar começar. primeiro? Pode Quer que falar. eu fale? Pode falar. Pode? Olha aí que Pode? Tá bom. Então, eu queria só falar um ponto aqui que eu tava vendo o pessoal falar do acima, que eu não vi, pelo menos na parte depois que eu entrei, eu não vi falando. E eu acho muito importante falar. Tem uma parte aqui, ó, que ele fala assim, que muitas vezes, cadê? Tem bem aqui, ó. A mudança não significa mudar os sintomas, que é onde não funciona. A mudança significa mudar a causa. E aí, muitas vezes, a gente acha que a dor, a gente vai brigar contra a dor.
E isso aqui me remeteu muito a você buscar onde está a sua raiz da dor. E muitas vezes, por exemplo, a maioria da galera que comenta aqui na live, né? Diz que o mal do século aí é a ansiedade e depressão, que fala muito aqui de uns motivos das dores, de sintomas físicos. E aí quer tratar o desespero, o sofrimento, brigar e pelejar contra a própria dor, quando na realidade você tem que descobrir o que é que causou aquilo. Então, um trauma de infância, por exemplo. Mesmo que nós tenhamos os pais perfeitos e maravilhosos, a neurociência, toda a ciência aí fala que é impossível você não ter tido algum tipo de bloqueio emocional com seus pais ou com seus professores. Mesmo que eles te amem. Padrão é normal. Mesmo que eles... Às vezes a gente está evoluindo. Isso, exatamente. E não é porque seja uma maldade, não é isso. É porque cada criança tem o seu bloqueio. É igual, por exemplo, mas, assim, às vezes quando... não é na maldade. É a falta de experiência, né? Isso. Porque sempre a pessoa que está dando gesto, principalmente os nossos pais, está bem intencionado. Ela está bem intencionada, ela quer o seu bem. Só que às vezes ela não sabe expressar, porque ela também não recebeu amor. E as nossas gerações passadas, principalmente os nossos pais, não receberam amor da forma adequada, porque eles não tinham acesso à inteligência emocional. E as gerações... Isso. Antigamente era tudo no tapa, na porrada. Menino, cala a boca, vai, se vira, e quebra os dentes, e se lasca pra lá. Era assim. Hoje em dia, tipo, todo mundo, amorzinho. Também não precisa ficar nesse desequilíbrio. Mas a realidade hoje é que tem muitos filhos que hoje têm traumas por situações passadas. E trazendo para esse contexto atual aqui, muitos medos que a gente leva para as nossas relações, para os nossos convívios. Às vezes você tá... a gente sempre se conecta com pessoas que vão, de alguma forma, curar algo em nós. Eu acho que eu já até falei isso na live uma vez, que toda vez que Deus quer nos levar para outro nível, seja externo ou interno, porque às vezes pode ser algo por fora, né? Eu quero levar você para um outro lugar profissional, outro lugar de ambiente, ou internamente ele quer trazer uma transformação, ele vai usar alguém. Sempre a gente tem que se atentar. Poxa, apareceu uma pessoa nova aqui, o que essa pessoa tem para me entregar? Porque todos nós, aqui também fala isso, aí eu estou misturando tudo que está em todos os capítulos, os pontos aqui, porque ele fala que nós somos um com Cristo e aí nós somos conectados com Ele. Então, quando a gente se conecta com Ele, a gente vai ser instrumento de mensagem para o outro, mesmo calado. Então, a gente tem um ensinamento. Às vezes tem alguém que a gente convive, aí eu vou dar um exemplo, que a pessoa é briguenta. Aí o diacho do briguento vai conviver com o que é mais calmo. Aí todo mundo fala, que é isso? Que negócio é esse? Aí, como é que eu posso dizer? Na filosofia popular, se tornou que os opostos se atraem. Mas eu falo que os opostos podem se curar, se eles estiverem dispostos a compreender o que o outro tem a ensinar, e não que se atraem. Então, eu nem falo que se curam, porque é uma decisão pessoal. Então, a gente convive, você fala assim, poxa Deus, eu queria tanto aprender a amar mais. Aí ele vai e bota uma pessoa que você tem dificuldade de lidar. Aí ele vai falar, que eu queria. Aí você vai, poxa, eu quero ser tanto uma pessoa da paz. Você quer pessoa da paz? Então, antes da paz vem a guerra. Aí eu vou te trazer uma pessoa para fazer, pisinhar a sua cabeça. Também não estou falando que você tem que aceitar estar em situações que você não se sinta bem o tempo inteiro para o seu desafio. Claro, você tem que ter os limites. Mas toda situação que acontecer, você tem que olhar para a causa. O que isso quer me dizer? O que isso quer me ensinar? Por que isso me incomoda? Por que isso me dói? Alguém fala, por exemplo, se alguém vira pra mim e fala assim, Ariadne, você é feia. Aí eu vou olhar pra pessoa e falar que não sou, não. Por quê? Porque eu tenho uma crença sobre mim. E se a pessoa também falar que eu sou bonita? Eu falo, obrigada, porque eu concordo. Não, tô brincando. Não vai fazer diferença, porque a crença é minha. Então, quando você começa a depender da validação do outro, é porque você não tem revelação de quem você é. E aí, depois que você tem um encontro aqui com a sua personalidade, você começa a falar assim, poxa, alguém tem algo a me ensinar. E não importa, você pode estar com 100 anos de idade, fala assim, eu tenho 200 anos vividos nessa terra, você sempre tem algo a aprender, senão você já tinha ido lá pro céu mesmo e tinha morrido. Então, eu entendo que, compilando aqui os ensinamentos disso aqui, é que a gente tem que buscar sempre tratar a causa.
eu recebi alguns directs aqui de algumas pessoas, não vou expor, claro, que falaram pra mim que tem vontade de morrer, outras com câncer e tudo mais. E aí eu perguntei assim, o que te causa esse sofrimento? Porque essa dor que você está sentindo é só um sintoma daquilo que está lá dentro de você. É um sintoma. Então o medo aqui, como eu entendo, é um sintoma. É por isso que ele vem aqui, ó. Aí a gente chega no próximo, que é o causa e efeito. Alguma coisa causou aquilo em você. E esse sintoma aí é só o seu corpo. É só o seu corpo literalmente manifestando uma dor que está ali dentro de você. E aí, depois disso, existem as dores internas e tudo mais. Mas, resumindo, esse capítulo aí foi isso que eu entendi. Ah, eu adorei. Amei. Foi, em relação à causa e efeito também, tudo começa e termina na gente, né? Na nossa mente, no que a gente acredita. O milagre que ele traz muito é essa mudança de percepção, né? Esse jeito de olhar para a vida, porque existe outro jeito de olhar para as coisas, de olhar para a vida, né? E quando a gente treina a nossa mente para isso, a vida vai ficando mais leve. E a gente vai ensinando isso para as outras pessoas também, porque ela vai ver o jeito que a gente está lidando com a vida e elas ficam, então, né, cara, como é que você lida com a vida desse jeito, né? Porque tem tanta gente que sofre quando a gente vai, pelo menos quando eu entrei em contato. Ele fala até uma parte do livro assim, que você, às vezes, eu acho que isso dá para levar para a vida inteira. Quando você tá falando do perdão, que eu tava falando de viver em Cristo, da gente, né, fazer as coisas boas, da gente tentar ser o mais assertivo. Mas, às vezes, a maioria das vezes, quando a gente está tão... Isso não é um esforço. Se torna tão natural, você acaba perdendo aquela pessoa que acabou de É falar. muito E, às natural. vezes, a pessoa fica... Acha estranho, né? Mas você fala assim, né? Sim, porque a gente tem muitas Porque coisas é na entre a nossa gente frente, ter, né? cara. Né? Isso, a gente às vezes sofre porque a gente tem muitas coisas na nossa frente. Tem as nossas crenças, tem o que a gente acredita sobre a gente, que não é o que a gente pensa que é. Então, quando a gente tira tudo isso da frente, a gente vai começando a ver a verdade, né? E é isso que diz, a verdade vos libertará, porque ela realmente liberta, te deixa leve, né? Quando você começa a entender quem é você de verdade. A gente acredita muito que a gente é esse corpo, que, sei lá, que eu sou Carol, que eu sou filha do meu pai, da minha mãe. E quando a gente vai parar mesmo para entrar em contato com o que a gente é de verdade, a gente vê que a gente nunca se separou de Deus, né? Que isso aqui é só um personagem que a gente está, né? Eu lembro muito que a Ariadne falava isso também, a gente está, né? Nunca somos, sempre estamos. Eu estou Carol, você está Ariadne, você está Maiara, né? Então somos estados aqui, por onde esse ser, ele se expressa, né? Onde a gente se expressa no mundo. Gente, Sim. Você falou do perdão, só para poder não esquecer, já que a gente falou do perdão, vou falar uma coisa legal sobre o perdão, para a gente anotar e nunca mais esquecer, que mudou muito minha vida. Ó. As 5 camadas do perdão. Primeiro, a gente acha que não precisa perdoar ninguém. E a gente acha que alguém tem obrigação de nos pedir perdão porque nos fez mal. E a gente carrega a pessoa com a gente. Aí todo mundo que você não perdoa, você carrega ela que nem uma mochila nas suas costas. Aí daqui a pouco você fica até com dor na coluna porque você está carregando alguém com você e aquele rancor. E aquela mágoa te traz bloqueio, inclusive, para relacionar com outras pessoas, porque você está magoado com alguém e você desconta nos outros. Essa é a primeira camada. Aí a segunda camada, você descobre que perdoar é uma decisão, não é um sentimento. E aí você não, o sentimento não vai passar. Inclusive, se você tem alguém lá do seu 25 mil anos atrás que você não falou assim, eu perdoo com a sua boca, o perdão não foi liberado. Você só esqueceu, mas a sua alma ainda lembra. Porque a sua alma só faz o que você manda. Aí essa é a segunda camada. Então você descobriu que é uma decisão. Aí você começa a falar, legal, né? Eu posso começar a perdoar o pessoal. Aí você começa. Aí na terceira, você começa a conseguir perdoar. Aí você perdoa os seus amigos. Porque fica menos difícil, assim, talvez. Pô, meus amigos, né? Se eu não perdoar, como é que eu vou conviver com essa galera? Então eu preciso perdoar, porque, né, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu vizinho, aí fica todo mundo no seu pé, perdoa seu amigo, te ama tanto, não sei o que, se pisinhando e você vai lá e perdoa. Aí vem pro quarto. Aí o quarto é quando você aprende a perdoar os seus inimigos.
Aí você vai falar assim, você vai perdoar aquelas pessoas que queriam me fazer mal, e eu vou perdoar. Deus, eu tenho que perdoar, tem que perdoar sim, tem que perdoar. Não quero, mas vai. Não quer, então vai. Se não quiser, vai perdoar do mesmo jeito, porque então sua vida vai ficar presa. Essa é a verdade. E aí, a quinta fase, que aí quando você chega nesse nível, pronto, aí você, se tiver a sexta, depois a gente descobre, mas por enquanto eu fazer até a cinco. Eu tirei tudo isso lá de Jesus, viu, gente? Por isso que eu falo que tudo que a gente passa na nossa vida é para Jesus e a gente imitar Jesus. Aí a quinta é quando a gente nem precisa mais perdoar ninguém. Aí, por quê, aliás? Porque você deixou as pessoas serem livres. Você cria uma expectativa sobre as pessoas até o limite. Você sabe que elas podem fazer qualquer coisa, e aí, mas você sabe assim, você tem que confiar nas pessoas, mas você nunca pode se jogar. A única pessoa que você se joga lá no colo e fala, ai Deus, vai, é de Jesus. Mas você confia e fala, pô, confio, mas pode ser que essa pessoa amanhã, porque ela é um ser humano mutável, ela tem as vontades dela, acorde, olhe pra minha cara e fale, bom dia, não quero mais te ver, vou embora com Deus. E você vai fazer o quê? Vai lascar a sua vida inteira? Vai se jogar da ponte porque a outra pessoa quis ir embora? Não, porque sua dependência já tá lá em Deus. E segundo, porque você aprendeu que você não precisa perdoar os outros. E aí você deixa as pessoas serem livres. Amar o outro significa deixar para ser livre como quer, mas não significa aceitar. Você perdoa, mas se fizer bem, você convive. Se não fizer bem, beijo com Deus, que a minha etapa com você passou. Essas são as 5 camadas do perdão, viu? Alguém quer falar, linda? É isso que tá. É que eu tava deixando todo mundo falar, né? Eu concordo muito com o que a Ariadne disse, porque no momento eu tô tentando estudar bastante sobre esse quesito de perdão, de milagres. E aí, pensando nisso, a maior base que eu tenho assim na vida é a questão de Jesus. Porque Jesus, ele foi a maior prova de amor, de perdão que existia. Tanto que ele se aproximava praticamente de pessoas na qual o mundo todo desprezava, o mundo todo destruía, né? Que eram prostitutas, pessoas onde não tinham perdão na base, assim, humana, pensando assim. E muitas das vezes o perdão nosso hoje se torna muito difícil pelo fato da gente sempre se achar o certo, achar que a gente está na posição certa e que todo mundo é errado, né? E quando você se permite, tipo, viver mais a imagem e semelhança de quem Jesus fez, se torna muito mais fácil o perdão. Porque, como a Maria disse, a gente acaba não esperando muito mais as pessoas. A gente acaba vendo que cada um tem o seu jeito, que cada um pensa de um jeito e assim é a vida. Não tem como você botar na cabeça de ninguém que ela tem que viver do seu jeito. Isso aí. Gente, obrigada. Vou encerrar por aqui, que eu vou pegar um voo agora, que eu tenho show hoje, graças a Deus. Fazer um showzão. Muito Deus, fazer show, sabe? Abençoar. A energia já deve estar outra, né? Depois de tanta E aí live. amanhã a gente volta com mais livro, um curso de milagres. Tá maravilhoso esse momento. Pra mim, é onde eu recarrego as minhas baterias e foco na fé, porque o DVD vem, o show vem, a vida vem. Bora viver. Então vamos viver com fé, né? Obrigada por todas aí, obrigada as meninas, obrigado pessoal que está assistindo a gente, obrigada aí por todo o apoio e até amanhã, espero vocês aqui nesse mesmo bate-local. Beijo. Beijo. Obrigada. Valeu, menina.